Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me fala aí no chat. Estou endireitando aqui a câmera porque eu acho que ficou disforme. Estão me ouvindo bem? Conseguem falar aqui no chat comigo? Ouvindo nitidamente. Ah, então tá ótimo, então tá bom. Já distribuíram os links para todos os grupos, para todo mundo estar aqui com a gente? Bom. Eu vou começar. A gente está gravando, tá? Porque depois vocês podem ter acesso, quem ficar aqui até o final, né? A gente vai dar o acesso aí para que vocês possam manter esse material. Deixa eu ver. Ô, André, depois você dá uma olhada no grupo, por favor. Se todo mundo conseguiu entrar, porque eu vi que a Cristiane estava com dúvidas, estava sem saber como entrar. Aí você dá esse suporte lá, por favor. Mas eu acho que ela está entrando aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Iris Basílio. É, Eu sou especialista em desenvolvimento humano, reprogramadora mental, fiz especialização em neurociências e estudiosa da sexualidade humana desde 98. E me aprofundei mais, coloquei mesmo mais ainda a mão na massa no ano passado, quando eu fundei o ambulatório de sexualidade para as pacientes com câncer de mama, lá no HC3, num hospital especializado em câncer de mama aqui do Rio de Janeiro. E cada vez mais, né, a gente viu assim no nosso dia a dia como existem tabus na sexualidade, como existem problemas na sexualidade, como existem dores na sexualidade que acabam culminando com adoecimento, com depressão, com ansiedade, inclusive com câncer, tá, gente? Porque o câncer ele já é considerado há muito tempo a doença da mágoa. Então, quantas mágoas a gente muitas vezes carrega em relação à nossa sexualidade. Quando há um caso de traição, ou mesmo, né, um desapego, um desafeto, ou simplesmente uma falha de comunicação. Então, eu não sei quem aqui participou do encontro que eu fiz sobre perfil comportamental nos relacionamentos. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é falta de amor, que é falta de cuidado, que é falta de zelo, na verdade, nada mais é do que perfil discordante. Existem os perfis que são primos, os perfis que são irmãos e os perfis que são totalmente discrepantes um do outro, tá? Então, esse momento aqui, esse encontro online, ele foi pensado porque eu abri uma caixinha de pergunta lá nos meus stories. Aliás, se você está aqui, não me segue lá, Iris Basílio, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Então, abri uma caixinha de pergunta e as perguntas que vieram foram perguntas que eu falei, não dá para responder nos stories. A gente precisa fazer um encontro online para estar tratando dessas questões. E por isso, então, a gente está aqui junto aqui nessa noite para falar sobre isso. Para você que não sabe, que me acompanha, mas que de repente não sabe, eu fiquei um bom tempo fora dos encontros online ao vivo, fiquei fora dos vídeos, das aulas, né, ao vivo, porque no final do ano passado, em dezembro, eu descobri um câncer da minha pálpebra e eu tive que fazer uma cirurgia. Aliás, eu fiz 3 cirurgias, então eu fiquei afastada. Eu estou retornando às atividades agora. Eu sempre tive essa cara de bolacha, tá, gente? Mas ficou pior ainda por conta, né, da cirurgia. Mas tá tudo bem, só que eu passei por algumas experiências, inclusive, né, em relação à questão da sexualidade, que eu quero muito compartilhar com vocês, porque eu acredito fielmente que a gente passa por situações e a gente aprende com elas, a gente precisa aprender com elas e a gente precisa ajudar outras pessoas que também estão passando ou vão passar por alguma situação semelhante. E se você está assistindo esse encontro gravado ou está aqui ao vivo e acha que gozar é besteira, que sexo é palhaçada, que isso não é importante, você está completamente errado. Eu falei com uma paciente esses dias
Nem sei se ela tá aqui. Eu falei assim: olha só, você tem que olhar o sexo como quimioterapia. Você falta quimioterapia? Não, não falta quimioterapia. Então, pronto. Então, você tem que entender que o orgasmo para o seu corpo, ele é bem positivo, ele aumenta o sistema imunológico, ele diminui a dor. Então, você precisa encarar o orgasmo como algo que faz parte, né, do seu tratamento. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui o material com vocês e eu fiz, gente, uma apostila para vocês para quem ficar aqui até o final, né, gente? Eu fiz uma apostila, deixa eu colocar aqui para apresentar, onde eu coloco um passo a passo. Aqui eu vou falar, mas existem protocolos que não dá para a gente falar tudo, senão a gente vai sair daqui meia-noite, né? Mas existem protocolos que eu coloquei nesse material para vocês, tá? 21 dias de ações de reprogramação mental para que você possa ter uma reconexão, tá? Estão me vendo? Estão, né? Eu esqueci de falar dos nossos convidados, o princeso e a princesa. Tá dando para vocês verem? Responde aqui no chat ou abre o microfone para falar comigo. A gente vai ter os nossos convidados aqui, porque a gente vai falar de algumas coisas que a gente vai precisar mostrar aqui, tá? Então, esse encontro ele tem como tema, gente, sexualidade sem tabus. Deixa eu ver aqui, vejo. Que bom, que bom. A gente pode combinar assim, gente. Quem tiver dúvida, quem tiver perguntas, pode abrir o microfone ou pode falar no chat. Se forem coisas muito pessoais que você não quer falar no chat para todo mundo, tem um botãozinho ali que você manda mensagem só para mim. Então, só eu vou responder e eu falo de uma forma geral, tá? Então, a gente está aqui, gente, é para falar nu e cruamente, sem tabus, tá? Por isso que eu não fiz live. Eu estou aqui no encontro aqui fechado aqui entre a gente para que a gente possa realmente ter essa liberdade, tá? De fazer o quê? De tratar da sexualidade como ela tem que ser tratada, sem tabus, sabe? Sem vergonha mesmo, né? Mas respeitando seus desejos, suas dúvidas, né? E às vezes, gente, tem dúvidas e perguntas que a gente tem muita vontade de fazer, mas a gente não tem coragem de perguntar, de falar. Todo mundo sente, mas a gente não tem coragem de falar. Então, esse encontro é para isso, tá? E como que ele já. Quais são as partes desse encontro? O que que eu preparei? Eu construí esse encontro mediante as perguntas que foram feitas, tá? Eu acho que eu coloquei lá no grupo. Eu vou dar uma olhada aqui, porque eu vou falar para vocês quais foram as perguntas, tá? Que me fizeram e eu vou falar aqui com vocês. Ó, as perguntas que fizeram foi o seguinte: sinto que meu marido não gosta do jeito que mexo no Bilal. Por que será? Será que ele é gay? Meu marido vive pedindo anal, mas sabemos que é pecado. O que fazer? Gosto de levar dedada no pontinho, pontinho na hora H. É normal? Minha esposa tem pés feios e fico na internet satisfazendo meu desejo por pés. Quero que minha mulher sente com. Aí, gente, é a princesa, tá? Na minha cara, mas tenho medo de pedir. Então, essas aqui, gente, são algumas perguntas que me mandaram. E lá no grupo também foram colocadas algumas dúvidas, algumas perguntas, alguns depoimentos. Então, eu construí esse material mediante a demanda que vocês me trouxeram, tá? É claro, de uma linguagem científica própria, mas claro, né, com muito português claro que esse é o meu carro-chefe, né? Eu acho que já tem muita gente falando abobrinha por aí, então a gente precisa falar é, de uma forma que seja leve, mas de uma forma que seja sem essas vergonhas, sabe? Sem esses tabus, sem essas vergonhas. Você imagina, o cara tem vontade de pedir que a mulher sente com a preciosa na cara dele, mas tem vergonha de pedir? Então, o marido que está ali com você, que você escolheu para partilhar a vida, né? A esposa que está ali com você, e você tem vergonha de falar para ela que você quer que ela pegue a princesa e sente na cara dele. Uma coisa simples, gente. Olha só. Só não vamos sufocar ninguém, tá, gente? Não vamos matar ninguém, né? Bom, o silêncio, o que que a gente vai falar hoje aqui? O silêncio sexual no casamento. E aí eu fiz um plano baseado em neurociências, tá? De 21 dias, que isso está na apostila, a gente vai citar aqui, mas ele está detalhado na apostila, que você que está lá no grupo vai receber esse plano, tá? Como se reconectar com o amor, né? Como falar de algumas coisas. Jaqueline levantou a mão. Pode falar, Jaqueline.
Deixa eu ver aqui. Seu microfone está liberado, Jaque. Ah, tá liberado? Não, eu não consegui, foi sem querer que eu levantei a mão. Ah, então tá. Então fecha o microfone aí para mim, por favor. Eu pensei que você Ah, tivesse vou uma tentar. dúvida, com a pergunta. Bom, desejos e vergonhas. É normal isso? É normal aquilo? A gente hoje vai falar, gente, sobre fetiches e fantasias sexuais, sob a perspectiva da neurociência. Então, aquilo que você acha que é maluquice, aquilo que você acha que é anormal, aquilo que você acha que é pecado, aquilo que você acha que é errado, você vai entender o que que a neurociência fala sobre isso e por que que você tem esses fetiches e fantasias, e, sobretudo, o que que é o fetiche, o que que é a fantasia. Quando o prazer não encaixa, a gente vai falar sobre isso, tá? E aí a gente tem duas ferramentas, que é o diálogo erótico e um mapa do corpo do prazer, que eu também vou falar aqui, mas ele está detalhado lá na apostila que eu preparei para vocês, tá, gente? Então fica aqui até o final para você poder receber esse link, esse material, e quem não está lá no grupo também entra para poder receber o material, tá? Então vamos lá, gente. O que que atrapalha a sexualidade, né, individual e a sexualidade nos relacionamentos? O que pode interferir? O que que vocês acham? Escreve aí para mim no chat. O que que vocês acham que atrapalha? Eu não quero ficar aqui como um monólogo, não, tá? Como a dona da verdade, não. Esse aqui momento é para a gente trocar, para a gente falar sobre experiências, tá? Então quem quiser abrir o microfone, quiser falar, pode falar. Esse é o momento, tá? O que que vocês acham que atrapalha a sexualidade, né, individual e a sexualidade nos relacionamentos? O que que vocês acham? Tá todo mundo quietinho, gente. O tema da aula é sexualidade sem tabus. Vocês estão em silêncio? Que isso? Não acredito. Bom, primeira coisa, gente, que atrapalha é o indivíduo achar que não existe sexualidade sozinho. É achar que é pecado se tocar. Então, as crenças religiosas, gente, elas são um entrave na sexualidade humana, na sexualidade do casal, na sexualidade do relacionamento e na sua sexualidade. Então, aqui, gente, eu vou pegar, a gente vai usar muito hoje a preciosa e o precioso, tá? Então, tá dando para todo mundo ver? Tá dando? Responde aí para mim no chat. Já que vocês não querem falar, né? Tá dando para ver? A gente está vendo o slide que você colocou, introdução. Ah, então peraí, pronto. Agora então eu vou mostrar assim. Ah, agora sim! Agora sim, né? Então pronto, eu vou tirei lá, depois eu compartilho de novo a tela com vocês. Então, quais são os tabus, né? Aquilo que atrapalha na sexualidade, tanto individual quanto no relacionamento. Primeira coisa é o desconhecimento, no caso, vou falar agora no caso da mulher e também no caso do homem, tá, gente? Do precioso. Então, no caso da Preciosa, gente, a gente desconhece toda essa área aqui, porque a gente foi ensinado que tocar aqui, que olhar aqui, que isso é pecado, que isso é errado. Só que existe esse botãozinho aqui é o clitóris. Esse aqui é a uretra e aqui é a vagina, onde entra o pênis, tá? Vou botar aqui assim para vocês terem uma noção. Onde entra o pênis, tá? Assim de lado. E onde sai o bebê. Então, quando a pessoa pode ter câncer, tá, gente? Na vagina, e aí o câncer é aqui no canal vaginal, tá? Existem muitas pessoas que têm esse tipo de problema. Então, se fosse pecado você se tocar, por que que existiria esse botãozinho aqui, que é o clitóris, que só existe, gente, o clitóris só existe para dar prazer à mulher. Ele não serve para mais nada. Então, ele só serve para isso. Então, se o Criador, né, vamos partir aqui de um conceito que fomos criados, né, por um ser maior. Se ele criou isso aqui para você ter prazer, por que que você acha que é errado você se tocar? Por que que você acha que é pecado você se tocar? Então, esses dias eu achei muito engraçado, essa semana, que meu marido, ele fica mandando meu link, meu perfil para todo mundo do trabalho dele, né? E aí gerou uma polêmica lá no trabalho dele, de que dois homens, né, colegas de trabalho, disseram, não, é errado, é pecado se masturbar. E meu marido falou assim: olha, eu te desafio a trazer um versículo que isso esteja escrito, né? Então, porque de fato não existe, gente. Então, quando você foi criado, não existe um manual dizendo que você pode tocar sozinho ou alguém tem que tocar para você. Então, ó, fato é que quando você tem um orgasmo,
quando você tem um orgasmo, né, aqui, seja sozinho, seja individual, ou também no caso do homem, gente. Então, fato é que existe é, uma cascata no seu corpo, no seu organismo, que traz inúmeros benefícios para você. Aumento do sistema imunológico, diminuição da dor, da ansiedade, produção de agentes antioxidantes. Iris, o que que é agente antioxidante? Gente, toda a produção do câncer, todo o surgimento do câncer, ele surge por radicais livres. O que que são radicais livres? Eles eu como muito enlatado, embutido, refrigerante. Procura, Cristiane, procura o versículo e traz aqui para mim. A Cris colocou assim, existe sim na Bíblia, se eu não me engano. Procura. Procura e traz aqui para mim. Então, existem muitos líderes que falam isso, que ensinam isso, tá? Mas não existe nenhum versículo. Estou falando porque eu já, assim, para quem não me conhece, eu fui criada, né? Meu pai é pastor, eu fui criada no lar presbiteriano e hoje eu sou adventista. E eu sempre fiz encontros de casais. Então eu fazia encontros com base espiritual, então eu fazia um levantamento bíblico assim muito profundo de analisar o grego, analisar o original para ver o versículo original e a tradução, também a questão emocional e mental e sexual nos relacionamentos. Por isso que eu estou desafiando você a trazer esse versículo, tá? Porque de fato não há. Vejo. Ah, tá. Ah, vergonha, nojinho. Isso aí traz muita negatividade em relação à sexualidade, né? As crianças que a gente estava falando anteriormente. Então, o que acontece? Os agentes antioxidantes, eles causam uma mutação genética na célula. Iris, mas eu vim para essa live falar de sexo ou de câncer? Só para você entender o benefício do orgasmo, você que está chegando aqui agora. Então, quando você tem um orgasmo, você produz agentes antioxidantes que vão neutralizar esses radicais livres. Neutralizando esses radicais livres, eles conseguem o quê? Ter um controle, uma prevenção em relação ao câncer, tá, gente? Então, eu queria mostrar agora. Porque a gente está compartilhando a tela, mas eu queria mostrar aqui o Princesa e a Princesa. Então, vira e mexe, eu vou descompartilhar a tela para que eu possa estar trabalhando com os nossos parceiros aí, tá? Então, o que que são tabus, gente? Tabus são coisas que você foi aprendendo ao longo da vida e criou-se um bloqueio em relação àquilo. Por exemplo, eu falei para vocês que eu fui criada no meu pai é pastor, né? Meu marido até fala assim: eu agradeço meu pai, ao meu sogro. Porque meu pai, sendo pastor, ele sempre criou, né, a gente com, assim, erros, falhas, é claro, né? Todo pai, toda mãe, como nós, né? Mas meu pai sempre teve um cuidado muito grande de criar a gente ali na palavra, sabe? Então, e essa questão da sexualidade, como ele via muitos casamentos se desfazerem por conta desses tabus e tal. Então, meu pai foi sempre uma pessoa que ensinou a gente claramente, com português claro. Depois que a gente casou, então, a gente sempre teve muita liberdade para conversar com meu pai sobre tudo que você possa imaginar, né? E sempre ali com respaldo bíblico. Então, vamos lá. Eu sou de uma época que a moça casava, né, virgem, que ela se guardava para aquele momento e tal. E assim aconteceu no meu primeiro casamento, né, gente? Então, como vocês sabem, quem já conhece a minha história aí, sabe que eu fui casada há 11 anos com o pai das minhas filhas, a Bel e a Isadora. E eu me casei virgem, segui todo o protocolo, todo o rito ali, né, e tal, enfim. Não vou entrar aqui no mérito. Mas existia um tabu na vida do meu, né, do meu ex-marido, na nossa vida, que ir para motel era pecado. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, e teve uma mulher que falou assim: para que eu vou para aquele lugar nojento, cheio de demônio, se em casa eu tenho todo o meu conforto? São escolhas. Mas de repente o outro, eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ir para motel, não, gente. Pelo amor de Deus, eu nunca vou me colocar no lugar aqui de dona da verdade. O que eu estou dizendo é que muitas vezes você deixa de experimentar certas coisas, deixa de entrar em concordância, porque a discordância é que é errado. A discordância, né, em relação à sexualidade do casal é que é o pecado em si. Então, por quê? Por conta de tabus. Existia um tabu de ir para motel. Então, e eu era louca para conhecer um motel, eu era louca para ter uma banheira, para tomar um banho de banheira e tal, enfim, e aí ficava naquele dilema até que a gente foi. Aí até que a gente foi, não sei se quem já me viu falando aqui, de repente até conhece essa história, tá? Mas você, de repente, é novidade para você. E chegando lá,
O meu marido falava assim: ah, Iris, olha, eu acho que tem demônio aqui. Ah, eu acho, Iris, olha, eu acho que tem aqui. Não sei. Ah, é? Tem? Então tá bom. Me ajoelhei, fiz uma oração pentecostal. Falei: olha, demônio, se tem demônio aqui, vai sair agora em nome de Jesus, que aqui no. Ih, pá, 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 reteté pra lá, reteté pra cá. Eu falei: pronto, agora. Ih, falei até o nome do santo, gente. Agora, vamos embora aproveitar. Então, por quê? Porque foram tabus. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio são as crenças. O que que são crenças? É aquilo que você acredita, aquilo que você acredita que é real. Ninguém nunca te mostrou, ninguém nunca te provou, mas uma vez você escutou. E aí você tomou aquilo para você. E essas crenças, gente, elas já influenciam tanto na sexualidade quanto nas emoções, as crenças limitantes. Então, hoje no atendimento online, eu falei nas consultas online de sexualidade, eu falei sobre não merecimento. É uma coisa que fica tão enraizada no seu inconsciente que muitas vezes você não percebe. Então você tem a crença que você não merece ser feliz, que você não merece prosperar, que você não merece enriquecer, não merece saúde, não merece ser mãe, não merece ser pai, não merece ter um parceiro, uma parceira. São crenças. Então, se você vem de uma família com uma repetição de padrão de casamentos falidos, aquilo fica impregnado na tua mente. Então, ó, você que foi criado, você fala assim: não, homem não presta, homem é tudo vagabundo, homem explora mulher, homem é tudo piranhudo. Então, aquilo vai se impregnando na cabeça da criança, e quando ela se torna uma mulher, aquilo está enraizado nela. Aquilo se tornou uma crença. E essa crença impede, inclusive, que ela se relacione. Então, são crenças que vão sendo depositadas ao longo de toda uma vida e que vai formando o seu inconsciente. E como isso se manifesta? Isso se manifesta da seguinte forma: essa menina, essa criança, ela ouviu a mãe brigando com o pai, ela ouviu as tias brigando com os maridos, ela ouviu a família inteira falando: não, homem não presta, homem é vagabundo, homem não sei o quê, homem é aproveitador e tal, enfim, casamento é infelicidade. Casamento não presta, por que que eu me casei e tal? E a garotinha tá brincando de boneca ali no cantinho, mas está ouvindo, aquilo está indo desde quando ela estava no ventre da mãe dela, na barriga da mãe dela. E aí ela chega à fase adulta, ela conhece um cara maravilhoso. Um cara bonito, um cara bem de vida, um cara, sabe, que tem a sintonia com ela, um cara próspero, um cara que a ame, que é apaixonado por ela, e ela também se apaixona por ele. E eles começam a namorar. Eles começam a namorar e aí ele, vamos nos casar, e começa os preparativos para o casamento. E ela começa: mas será que vai dar certo? E se ele me trair? Isso é inconsciente, tá, gente? E se ele me trair? Não, e se não der certo? Ah, e se eu sofrer? E se eu não sei o quê? Olha as crenças. E aí, no belo dia, ela acorda falando: ah, eu acho que eu não amo fulano o suficiente para casar. Eu acho melhor eu terminar. E aí ela termina esse relacionamento. Por quê? Porque quem manda na gente, é o nosso inconsciente. O consciente, que é o que você comeu ontem, a sua memória, sabe? O que você lembra que você fez ou o que você tem que fazer, não manda nada. O que manda na nossa vida é o inconsciente. Então, quando você se deparar numa situação sexual, uma situação relacional, se pergunte: isso é crença? Isso é tabu? Isso vem do meu inconsciente? Isso é a minha vontade? É o que eu quero para mim? Então, beleza. Por quê? Se você também não estiver de acordo, não é porque é crença, porque é tabu, simplesmente você não está afim. Então, tem casais que não querem sexo oral, que não gostam de fazer sexo oral. Tem nojo, não gosta e tal. E tá tudo bem, não é tabu. Não é tabu, não é crença. Eles não fazem sexo oral porque acreditam que é pecado. Eles não fazem sexo oral porque eles não gostam. E tá tudo certo. Então, o que tem que haver é essa clareza. O que que é crença e o que que realmente sou eu no controle da minha vida, né? E para isso, gente, é muito importante que a gente entenda numa vida a dois, que isso atrapalha muito o relacionamento, é a linguagem, a comunicação de amor. Existe uma linguagem que você comunica esse amor. E hoje, deixa eu ler aqui o chat, eu vou lendo aqui. Então, não só ouvi, mas vivi isso sobre homens. Perfeito, a gente colocou aqui um comentário, que não só ouviu, mas ela viveu isso aí sobre os homens. Por quê? Ah, agora eu entendi que você colocou. Por quê? Olha só que interessante que a Cris colocou aqui. Eu não só ouvi, mas eu vivi. Por quê? Muito interessante essa observação sua. Na física quântica, eu estudei também física quântica nesse processo todo de desenvolvimento humano. Então a gente aprende que o universo, Deus, vácuo quântico, um nome que você quiser dar, tá?
Ele só diz sim para aquilo que você para aquilo que você quer. E como você quer eles, mas eu não queria viver isso com esses homens. A gente quer a partir do momento que a gente pensa, que a gente sente, que a gente acha. Então, por exemplo, se você cresceu ouvindo isso, isso é a realidade que você conhece. Quando a sua energia, ela vai ao encontro de homens que não prestam, de homens que são mulherengos, de homens que são agressivos. Por quê? Porque é esse o seu pensamento sobre eles, é esse o seu sentimento sobre eles. E na hora H da atitude, é com eles que você encontra. Vou dar um exemplo real, tá? Eu gosto de dar exemplos reais e eu vou me colocar, não vou nem colocar outra pessoa, não. Esse aqui é exemplo meu. Vários fatores, né, levaram ao término do meu casamento. Então, é claro, gente, que isso é de ambas as partes, né? Porque um casamento ele nunca se desfaz só por uma. Até quando você aceita determinadas coisas, essa é a sua parcela de responsabilidade num divórcio, num casamento. Fato é que quando eu me separei, eu falava assim: não, eu agora só quero arrumar um funcionário, alguém que seja funcionário público, alguém que não corra risco de ficar desempregado, alguém que tenha nível superior, é essa pessoa que eu quero. Quando eu me separei, eu fiquei meio deprê, porque foram outros perrengues que eu passei, que não vai dar para a gente contar aqui, em outro momento eu conto, você que não sabe da história, mas fato é que eu terminei bem, bem mal, né? E por várias outras situações, não só o divórcio. E aí, gente, isso eu falava que era o que eu queria, mas internamente, como eu estava? Eu estava magoada, ressentida, porque eu estava falida, porque eu atribuía isso aos atores da minha vida, porque eu estava passando necessidade de alimentação, inclusive, porque estava cheio de empréstimos da minha conta, mesmo sendo funcionária pública em duas matrículas federais, porque eu não me sentia respeitada, eu não me sentia amada, porque eu me sentia sobrecarregada. Então, o meu pânico daquele relacionamento que me causou aquilo tudo era o meu pensamento, o meu sentimento. E aí, uma amiga minha falou assim: você está muito deprê, vamos fazer o seguinte, para você distrair, é bom que você conversa e tal. Eu com duas crianças pequenas, não podia sair, eu vou fazer um site de relacionamento para você, vou fazer um perfil, pelo menos você bate-papo, você não sei o quê, e tal. Beleza, entrei na sala de bate-papo e ficava ali e tal, gente. Agora, não, agora vocês vão escrever no chat para mim. Eu queria quem? Eu queria um homem próspero, eu queria um homem com nível superior, eu queria um homem que fosse funcionário público, mas quem aparecia para mim no site? Responda aí, quem vocês acham que aparecia? Vocês acham que eram esses homens que faziam lá o contato comigo? O que vocês acham? Não. Sabe quem aparecia para mim? Justamente pessoas que estavam desempregadas. Responderam. Não, exatamente. Aparecia para mim pessoas que estavam desempregadas, que não tinham formação. Gente, não tem nenhum preconceito, não é isso. Mas eu já tinha vivido isso, eu não queria viver mais, porque eu atribuía o término do meu casamento a essas questões e tantas outras, né? Então eu falava que eu queria uma coisa, mas a minha vibração, o meu código vibracional, porque é isso que manda, né, na gente, a gente entra em sintonia com aquilo que a gente pensa, sente e emana, é o nosso código vibracional, porque nós temos uma frequência, nós temos uma energia. E é essa energia, e quem não conhece a escala de Hawkins das emoções, sugiro que conheça, que procure, para você se encaixar ali. Porque por mais, se você está ali na frequência de 30 Hz, que é a culpa, a vergonha, aliás, vergonha é 20. E se você quer um cara ou quer uma mulher que seja para frente, sabe? Tal, boa de cama, boa de papo, parceira. Mas se você estiver ali na vergonha, você vai arrumar pessoas que vão te causar mais vergonha. Pessoas que estão na mesma vibração sua. E isso acontecia comigo. Então, eu queria uma coisa, mas na verdade o meu código vibracional era outro. Então, por isso que a Cristiane, ela, além de ouvir, ela também conheceu homens que deram a ela aquilo que ela ouviu a infância toda. Fez sentido para vocês, gente? É por isso que ela passou o que passou, segundo ela colocou aqui no chat, com os homens, aquilo que ela ouviu e aquilo que ela viveu. Por quê? Porque o código vibracional dela reforçava aquelas crenças que foram depositadas desde a sua infância. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com aquilo que a gente fala. Então, por que eu conheci o Eduardo? A gente tem 11 anos de relacionamento. E o Eduardo é exatamente do jeito que eu sonhava, que eu pedia. Mas enquanto eu estava ali na vergonha, na raiva, na mágoa, eu não conhecia ninguém
como eu queria. Quando eu comecei a aumentar intuitivamente, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Por isso eu fui estudar neurociências e física quântica e reprogramação mental. Por isso essa virada de chave em 2023 na minha vida. Quando eu entendi 10 anos da minha vida em 3 horas. Então, eu entrei em ressonância com o Eduardo, que é um cara alegre, é um cara formado, um cara empregado, funcionário público, inteligente. Eu lembro que a gente ficava, amanhecia o dia conversando, gente, no telefone, sabe? Logo de cara. Então, por quê? Porque eu aumentei a minha frequência vibracional. Mas enquanto eu estava lá embaixo, é por isso que eu falo, enquanto você está aqui embaixo, na escala de Hawkins, na vergonha, na raiva, na mágoa, não é momento de você procurar ninguém para se relacionar. Quando você estiver ali acima de 350 Hz, aí sim, aí você começa a pensar em encontrar alguém, porque senão você vai cocriar mais daquilo ali para você, tá? Então, por que que é importante essa linguagem, gente? Existem 5 linguagens, comunicações de amor, tá? E isso é muito importante num relacionamento, porque aquilo que você acha que é falta de amor, que é falta de apego, que o cara não te ama mais, que tá com outra, ou então você acha, não, minha mulher deve estar com outro e tal. Na verdade, pode ser uma falha dessa comunicação. Então, são 5 as linguagens, tá? Para quem me pediu aí para estar falando novamente, eu estou repetindo, tá? Então, a primeira é atos de serviço, presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação e toque, tá? Então, como funciona isso na prática? Vamos supor que a minha linguagem a minha é mesmo, tá? Eu tenho 2 linguagens, atos de serviço e palavras de afirmação. Então, vamos supor, o que que é o ato de serviço? Você demonstra que você ama a pessoa quando você faz coisas para ela. Ela se sente amada, ela se sente valorizada se você faz coisas para ela. Então, o homem que tem a linguagem atos de serviço é aquele homem que vai lavar o carro e a mulher fala assim: vou lavar junto com você, vamos embora. A mulher é aquela que fala assim, comentário machista esse meu, né? Eu ia falar agora da mulher cozinhando, né? Mas a esposa vai fazer a janta e o cara, sem ela pedir, ele vai lá e fala assim: não, pode deixar que a louça eu lavo. Ah, queimou uma lâmpada. Não, pode deixar que eu troco. Ah, olha, tem que fazer isso daqui. Não, pode deixar que eu resolvo. Então, por quê? Porque você demonstra, você está fazendo um relatório, alguma coisa, e teu marido fala assim: o que que eu posso te ajudar? Então, vamos supor, estou montando isso tudo aqui para dar aula para vocês. Aí o Eduardo chega aqui e fala assim: como eu entendo que ele me ama? Se ele ficar abraçadinho comigo, ai, meu amor, vem me dar um beijinho, isso é bom também, tá? Mas nesse momento que eu estou montando as coisas para dar aula para vocês, como ele demonstra que me ama? Me ajudando, ligando uma luz, botando uma extensão, checando o Zoom, vendo se o link está disponível. Entenderam? Fez sentido? Por quê? Porque a minha linguagem é atos de serviço. A segunda linguagem é palavras de afirmação. Gente, eu estou falando muito rápido? É que eu estou preocupada com a hora, a gente não sabe a introdução. A segunda é palavras de afirmação. Então, você demonstra, a pessoa sente que você ama, se você fala para ela o quanto ela é incrível, se você enaltece as suas características positivas, se você elogia, se você fala para ela, se ela usa, ela gosta de ouvir, né, o que você pensa acerca dela, ela se sente valorizada assim. E eu fiz um vídeo, eu participei de um podcast contando como foi esse processo do câncer. E eu falei exatamente sobre isso, gente. Agora eu vou falar aqui nessa salinha aqui com a gente, né? Quando aconteceu esse problema no meu olho, o câncer no olho, não, na pálpebra, eu fiquei com o rosto muito deformado, ainda tá bem inchado. Hoje que eu passei um lapisinho aqui, porque até então não podia nem usar. Então, meu rosto ficou muito inchado, eu fiquei com o olho muito roxo, isso aqui tudo roxo, eu fiquei assim, nossa, muito. Eu olhava, sabe? Eu olhava e não me reconhecia. Então, a libido foi para onde? Para o espaço, gente. Para o espaço. Não queria saber. Eu falei, meu Deus, logo eu, meu Deus do céu, que sei o quanto isso é importante, vai me ajudar na cicatrização. Mas como a cabeça de cima fala com a cabeça de baixo, né? E aí, num belo dia, a gente lá, já estava aqui, eu naquela coisa, e o Eduardo me falou assim, meu amor, olha só. E ele é todo calminho, porque eu tenho de elétrica, ele é calminho. Ele falou assim, olha, o que me dá tesão em você, o que me dá tesão em você não é seu rosto, não é nada disso. O que me dá tesão em você é a mulher incrível que você é. Olha só as coisas que você já passou. E ele foi enumerando, gente. Quando você perdeu tudo, cara, tu é muito guerreira. Quando, pô, a Isadora nasceu com esse problema, você encarou tudo sozinha. E tudo isso que você faz, eu fico cansado. Ele falando, né? Eu fico cansado de pensar, cara, tu tem 2 empregos, tu tem um instituto online de cursos que você tem as suas mentorias, você tem pacientes online.
E você, sabe, você é uma pessoa incrível. O que que é isso aí perto de você? E aquilo foi, gente, aquilo foi ali. Por quê? E todas as vezes que eu fiquei deitada, eu fiquei com os dois olhos vendados, porque teve que mexer na outra. E todas as vezes que ele levava uma comida para mim, que ele fazia uma comida, que ele levava um suco, que ele ficava do meu lado, você quer alguma coisa? São atos de serviço. Então, quando ele começou a falar isso, gente, eu até falei no podcast, olha, a minha princesa até piscou. E ali com curativo, com ponto, então rolou e tal. Por quê? Porque essa é a minha linguagem. Essa é a linguagem. Se ele ficasse, se ele falasse assim, não, vem cá, preciosa, vamos começar a namorar. Não, fosse o toque. Não ia fazer sentido para mim, entendeu? Eu ia até sentir uma repulsa, de repente, né? Tô aqui pensando. Então, é importante a gente entender as linguagens de comunicação. Outra linguagem, então, é o toque. Então, é aquela pessoa que ela sente que você ama. Se você chegar, gente, do trabalho e não der um beijo de língua, um abraço nessa pessoa, ela acha que você acabou de vir no motel com outra pessoa. Tô brincando, exagerando. Mas ela não se sente amada, ela não se sente valorizada. Por quê? Porque você passou direto, você só falou, oi, beijo, tá, tudo bem? Ó, cheguei e tal. Não. Por quê? Porque o toque para ela é importante. Então, é aquela pessoa que ela vai querer dormir de conchinha, é aquela pessoa que vai querer ver televisão de mãozinha dada, é aquela pessoa que vai andar abraçada, é aquela pessoa que vai ao cinema e vai ficar agarrado. Por quê? Porque essa é a linguagem dela, de comunicação de amor, tá? Quarta linguagem, presente. E aí eu não estou falando de presente caro ou presente barato, tá, gente? É o fato de você estar na rua e ter lembrado dessa pessoa. E aí pode ser uma caneta, pode ser um bombom, mas quando você chega com alguma coisa para ela, cara, ela se acha o máximo. Por quê? Porque você lembrou dela. Você lembrou e você trouxe uma coisinha para ela, porque a linguagem dela é presente. E a quinta linguagem é tempo de qualidade. A linguagem do meu marido uma delas é tempo de qualidade. Então é uma coisa que ele me cobra muito. Ele sente que eu amo, ele comunica, né? Eu comunico que eu o amo quando eu tenho tempo de qualidade para ele. Então, se a gente fica assim, sei lá, 2 dias sem se ver por conta de plantão, e eu já sei que se eu chegar e se eu marcar aula, marcar live, não vai dar certo, porque ele entende que eu não estou o quê? Que eu não o amo o suficiente, porque é como se eu estivesse desmerecendo ele, sabe? Eu já fiquei 2 dias fora trabalhando, e como é que pode? Eu vou chegar à noite, que a gente quer ver um filme, quer sair, e você vai fazer live. Mas ele fala isso? Não, mas eu já percebo, já sinto. Só que agora, né? Eu falei que a gente tem 11 anos juntos. Esse processo todo de transformação de desenvolvimento humano veio lá através de formações em 2023. Então, e antes, né? Eu quebrei cabeça para entender, porque ele falava que não tinha tempo, e eu falava, meu Deus, mas como que não tem? Eu tenho muito tempo, porque para mim, gente, para mim essa questão do tempo é muito relativo. Então, que é uma outra questão em relação a essa linguagem, tá, gente? Então vamos lá, sem mais delongas. Gente, fez sentido? Dúvidas? Vocês que tinham perguntas aí hoje me pediram para falar sobre linguagem de comunicação, ficou claro? Que você precisa entender qual é a linguagem do seu parceiro, qual é a linguagem da sua parceira, para que haja uma, sabe, uma comunicação efetiva, tá? Bom, eu recebi uma pergunta e um depoimento de uma mulher. Eu fiz aqui no geral, tá? Mas a história real é de uma mulher que ela coloca qual é a dor dela? Ela é casada, ela tem desejo, ela tem quase 30 anos de casamento, só que o marido não a procura, o marido foge da conversa, foge do assunto, e a expressão dela, olha, eu tô quase jogando a toalha. Mas ela sabe que o orgasmo é importante para ela. E ela, como mulher, ela tem desejo, ela tem vontade, né? Mas o marido ele já tem uma certa idade, existem alguns problemas de saúde e tal, mas ele foge da conversa, foge do assunto, né? E aí, como que fazer? Desejo tem idade, né? Quando você tem desejo, mas o outro foge. E aí geram o quê? Os conflitos, né? Então, como tratar esse silêncio sexual no casamento? Gente, é igual o cara, como eu falei, que isso também se aplica. O cara que falou assim: ah, eu queria que a minha mulher sentasse com a preciosa na minha cara. Ele não falou preciosa, é o que eu tô falando, né? Ele falou outra coisa. Sentasse na minha cara, mas eu tenho vergonha de pedir. Olha só, isso aí existe um silêncio. Então, ele vai.
ele vai ficar sempre no imaginário, mas não tem uma comunicação efetiva, uma coragem de dizer: olha, eu quero que você me chupe assim, eu quero que você sente assim, eu quero que você rebole assim, eu quero um striptease, eu quero te amarrar. Entendeu? E porque existe um silêncio. Esse silêncio, ele é tanto no desejo quanto nos fetiches, quanto nas, Regiane colocou bem claro, nas relações em si, sabe? Então, inclusive na admiração. Porque o que dá tesão numa mulher é essa mulher admirar esse homem, sabe? Então, a mulher tem que ter isso. Ela olha para o cara, o homem se encanta por aquilo que ele vê, a mulher, muitas vezes, por aquilo que ela ouve, né? Mas ela precisa. Então, se é uma mulher que está decepcionada com o marido, se essa mulher está frustrada nesse casamento, cara, ela não vai ter tesão. E muitas vezes ela também está, ó, quietinha. Ela não fala, ela bota a culpa na dor de cabeça, ela bota a culpa na menopausa. Ela nem tem consciência que é isso, porque ela não sabe. Ela só sabe que ela não tem mais tesão naquilo ali. Ela só sabe que o precioso não faz sentido mais para ela. Ela não se arrepia quando o marido passa isso aqui no meio das coxas dela. Por quê? Porque ela perdeu essa admiração, né? Então, a gente sabe que existem impactos, gente, da doença e da idade no relacionamento. Tem o impacto da diabetes, da obesidade, a baixa testosterona nos homens, né? Então, esse desejo, ele precisa também ser comunicado com amor, não com cobrança. Tipo, tu tá broxa, tu não me procura mais. Cara, isso daí não é o tipo de linguagem, de abordagem que possa ser feito, sabe? Eu, quando criança, assim, escutei várias, né, convivendo muito em família, tias e tal, eu escutei várias coisas assim nesse sentido. E, sabe, isso marca tanto uma criança, os filhos, quanto imagina a própria pessoa, né? O que que pode estar acontecendo com esse casal? O que que pode estar acontecendo com esse casal que vai culminar nisso aqui? Porque começa com silêncio, tá, gente? Mas depois vira isso aqui. E você nunca mais consegue retornar a essa imagem aqui, se você realmente não tomar uma atitude. Então, gente, o que que o homem com diabetes, hipertensão e obesidade ele geralmente enfrenta? Ele enfrenta. Ele enfrenta. O que que ele enfrenta? Uma ejaculação precoce, uma falta de ereção. Por mais que ele tente, o pênis não fica duro, sabe? Então, o diabetes tem todo um comprometimento ali de irrigação sanguínea. E por quê? Agora eu vou interromper aqui para mostrar aqui, ó. Gente, isso aqui é o pênis, né? Então, isso aqui, ele é extremamente o quê? Irrigado. Para ele ficar ereto, gente, ele tem que ter uma irrigação aqui. Então, quando ele tem diabetes, o que que acontece? Esses vasinhos aqui, eles ficam obstruídos. Então, vai chegar menos sangue aqui. Se vai chegar menos sangue, ele não consegue ficar ereto como ele ficava antes. Sem contar o efeito de medicações antihipertensivas também. E também a idade. Então, quando o homem ele enfrenta esse problema de diabetes, de hipertensão, ele não consegue ficar com esse pênis ereto, né? Só que vocês precisam entender, gente, uma coisa. Como diz um pastor aí, ele fala muito isso nas palestras dele, ele fala assim: enquanto o homem tiver mão e língua, existe uma mulher satisfeita. Então não é só, porque senão, gente, não tinha pessoas aí com 80 anos felizes, né? Então, não é só a questão da ereção, mas é a questão do prazer que você proporciona para outra pessoa e para você mesmo, tá? A gente tem aqui um especialista em Tantra. Quer dar uma palhinha aqui pra gente? Quer abrir o microfone, falar da importância do toque? Eu abri e vi que você está aí. Tudo bem, meu amor? Ou escreve aqui no chat para mim. Para mim não, para gente, né? Gente, o Terte está aqui Eu estou brincando, assim, a gente fez curso junto e a gente tem aí uma longa data, né? Entre aspas, assim, de aulas, de parcerias, e ele é especialista, um estudioso em Tantra, então, de uma forma científica, não dessa forma, sabe? Então, eu recomendo que depois aí vocês troquem figurinhas, tá? Ele está lá no grupo também. E o que que a mulher com câncer, menopausa, baixo hormonal, geralmente ela enfrenta, tá? Então, todos esses comprometimentos na mulher, gente, fazem com que ela diminua ou perca a lubrificação aqui nesse canal vaginal. Então, esse canal vaginal, normalmente, ele tem a sua lubrificação.
Então, quando ele é lubrificado, mas essas questões na mulher diminuem essa lubrificação. Então, quando você introduz o pênis aqui, se você não tiver uma estimulação aqui do clitóris, gente, quando você introduz, isso aqui está seco. Se está seco, vai causar dor, vai causar irritabilidade. Então, aquilo que era para ser prazeroso, para ela gozar, ela não vai ter. Por quê? Porque está ressecado. E cada vez mais que o homem faz esse movimento, ó, ela sente dor, porque está tudo ressecado. Então, e aí cria o quê? O trauma. Então, quando a pessoa vai transar, ela já lembra disso aqui. Ela fala assim: caraca, não, hoje eu tô com dor de cabeça. Hoje não, hoje não. E ela acaba não aproveitando, não usufruindo de uma relação sexual com prazer, com orgasmo. Por quê? Porque já criou trauma também. Então, essa área do clitóris, ela precisa ser muito bem manipulada antes de uma penetração, no caso dessas mulheres. Existem também os lubrificantes, e se é paciente com câncer, né, a gente indica muito os lubrificantes à base de água, para que elas possam estar utilizando. E muitas vezes, gente, eu já cansei de pegar casos assim no ambulatório. A paciente vinha com essa queixa: por que você veio procurar um ambulatório de sexualidade? Porque eu estou com ressecamento vaginal e falta de libido. E quando a gente fazia a primeira consulta, teve uma paciente que eu atendi, acho que foi a Nilda, acho que foi, que ela falou assim: eu vim de curiosidade, eu vi que todo mundo saía da sua sala chorando, com a cara inchada. E eu falei: meu Deus, o que essa mulher faz? Eu quase que fiquei com medo, quase que eu não entrei. Por quê? Porque a gente trabalhava a anamnese. Então, quando você trabalha a anamnese, você vai conhecer a história desde a infância, mulheres que foram abusadas, mulheres que foram traumatizadas, mulheres que foram violentadas, mulheres que foram tocadas quando criança. Então, não era simplesmente o tamoxifeno que estava causando aquela irritação, aquela libido, mas foi a estratégia que a mente dela usou para esconder o trauma, para camuflar o trauma, tá, sabe? Mas, na verdade, a questão era bem outra. Então, se você não trata as dores, se você não trata o trauma, você não consegue tratar essa baixa hormonal que essa mulher ela enfrenta. Terapia hormonal, gente, pode ser feita? Pode, com alguns senões, principalmente na menopausa. Se você não tiver fatores de risco para câncer de mama, se não tiver casos de câncer de mama, se você já não tiver tido um câncer de mama, tá? Então, existem aí alguns senões em relação à terapia hormonal, tá? Mas o que é preciso entender, né, em todo esse contexto do silêncio, sabe? E de todas essas questões físicas, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que a libido, gente, é uma força vital. Você querendo ou não, na física quântica ela mostra que a energia mais poderosa do universo é a do dinheiro e a do sexo. Então, e por que que isso é importante, Iris? Porque é a energia que move o mundo, é a energia que faz as coisas acontecerem, é essa energia que faz você realizar seus sonhos, é essa energia que aumenta a sua autoestima, que te proporciona saúde mental, física, emocional e espiritual. Porque, gente, vou falar para vocês, se você não sabia disso, eu te falar: Deus tem prazer que você goze, tá? Deus tem prazer que você tenha vários orgasmos. Por isso que ele te deu o clitóris, meu amor. Por isso que ele te deu o clitóris. Então, ele tem prazer no seu orgasmo, ele só fez para isso. Por quê? Porque sabe, no seu infinito amor pelos seres humanos, ele sabe que isso, a libido, está atrelado a essa saúde física, mental, emocional. Eu vejo muitas pessoas cuidando da alimentação e tem que cuidar mesmo, a atividade física tem que cuidar mesmo, mas negligenciam a saúde sexual, negligenciam a libido, acha que tá tudo bem. Não, eu tô com ressecamento, eu não tô transando, eu não tô fazendo, não tô tendo orgasmo, tá tudo bem. É como se a pessoa tivesse com 200 quilos e tivesse assim, não, agarrado no hambúrguer. Não, tá tudo bem, eu tô com saúde. Porque você não enxerga, né? Se você tá com sobrepeso, você vai enxergar. Se você tiver gordura no fígado, você vai enxergar para você fazer exame. Mas e a deficiência sexual? Onde você vê? Você vê através dos remédios para ansiedade, os remédios para depressão, através dos consultórios, através dos hospitais especializados em oncologia. Então, é assim que se manifesta. Então, essa é importante a gente saber que existe uma necessidade espiritual, física, emocional e mental. E quais são os caminhos para a gente obter isso, gente? Uma conversa profunda, fora do contexto da cama. Então, nesse protocolo que eu fiz, que está lá na apostila, eu coloco 21 dias para essa reconexão, tá? E ele foi pensado e criado para essa pessoa que trouxe esse depoimento
para a gente lá no grupo, tá? De acordo com essa situação. Então, é um protocolo de 21 dias, como que você sai desse silêncio sexual, como que você realmente comunica isso ao seu parceiro, tá? Então, quais são os caminhos, como se fazer para buscar uma ajuda profissional? Então, procurar uma ajuda médica. O cara tem hipertensão, tem diabetes, tem obesidade, então ele precisa de um urologista, ele precisa de um endocrinologista. E se a mulher está enfrentando a menopausa, está enfrentando o câncer, ela precisa de um mastologista, de um ginecologista. Por quê? Porque existem medicações que são prescritas pelo médico que podem estar ajudando. Exames que vão ser feitos, né, por uma equipe multiprofissional, mas também por uma equipe médica que faz parte dessa equipe multiprofissional. Existem terapias holísticas que ajudam nesse sentido, existe a alopatia, existe a homeopatia, gente, são várias as formas, os caminhos para que você possa encontrar essa força vital, sabe? Essa energia vital. Terapia de casal ou terapia sexual, então ressignificar esse erotismo, cultivar esse amor próprio. Existe uma vida também, gente, além do casal. Então, nesse plano de 21 dias, eu detalho esse passo a passo para que essa linguagem ela seja restabelecida, tá? Agora os temas polêmicos. Se você achou que a gente entrou em polêmica, agora a gente entra, tá, gente? Desejos e vergonhas. É normal isso? A pergunta que eu recebi, que eu falei para vocês no começo. Sexo anal. Meu marido vive pedindo, mas sei que é pecado. O que fazer? Fetiche por pés. Minha esposa tem pés feios e fico vendo fotos na internet. Isso deu aqui até um quiprocó lá no grupo, né? Mas o fato é que a pessoa colocou essa pergunta e eu decidi trazer isso daqui, tá? O que acontece, gente? Eu não vou levantar aqui bandeira do que pode e o que não pode. Esse não é o meu papel. Meu papel é trazer para você a luz da ciência, tá? Como que funciona o cérebro nas situações de desejos, vergonhas, dos fetiches, das fantasias. O que é importante, gente, é que haja um consenso. Aquilo que não há consenso, gente, vira um estupro, tá? Então, você precisa ter um autoconhecimento também, saber quais são os seus limites pessoais, quais são as suas crenças religiosas, aquilo que você quer manter e tá tudo certo, sabe? Então, a gente precisa cada vez mais resgatar essa ética erótica, sabe? Que hoje a gente vive muito do que tudo é permitido, tudo é permitido desde que haja um consenso. Então, que ética erótica é essa? Nem tudo que é desejo é obrigação, mas também nem todo desejo é um desvio. Então, o cara é tarado por pés. Ah, então ele tem problema mental porque ele é tarado por pés? Ai, mas Iris, ele quer ficar chupando meu pé e eu não gosto, me dá nervoso. Não há consenso. Olha só. Então, não é porque que é desejo dele que é uma obrigação sua, mas também não é porque é desejo dele que é um desvio dele. São simplesmente fetiches e fantasias. E existe muita coisa em relação à questão do sexo anal, tá? Eu fiz um vídeo, ó, o chat. Pés, pés, pés. Tem gente que é tarada em pés. Essa pergunta foi real, tá? Tá lá mandou no meu, botou no grupo também. Muito interessante. Tem muita gente que é tarada em pé, que tem fetiche por pés, gosta de chupar o pé, gosta de lamber o pé, gosta de idolatrar o pé, gosta de botar o pé num pedestal, entendeu? E tem inclusive grupos, tá, gente? Como, mesmo jeito que esses grupos, tem grupo de homem que é tarado em transar com mulher grávida. Tem um grupo de homens que é tarado por transar com mulheres de 80 anos. Tem um grupo de mulheres que gostam que gosta de, sei lá, que tem algumas taras. Por exemplo, tem um grupo que tem aí na internet. Qual é o fetiche deles? É a mulher transar com a mulher, mas ela ficar tipo 3, 4 dias sem tomar banho. Eu esqueci o nome que tem para isso agora. Ele tem prazer nisso, tá? De pegar uma mulher que tá 3, 4 dias sem tomar banho. Ele fica com tesão nisso, no cheiro que fica nessa mulher 4, 3 dias sem tomar banho, tá? E por que que essa questão, gente, é importante a gente estar falando? Deixa eu ver aqui. Meu antigo companheiro olhava primeiro para o pé. Se for, ó, viu aí, ó, viu, Cris? Como eu não estou falando mentira? Olha que depoimento legal. Meu antigo companheiro olhava primeiro para o pé. Se fosse feio, nem começava o relacionamento, viu? Então, isso existe muito, muito mesmo, tá? KKK, tá rindo, né?
Então, gente, existe muita questão religiosa também em relação à questão do sexo anal, porque está escrito lá a questão do sodomismo, né? Então, sodomismo, entenda bem, pelo Aurélio, gente, pelo Aurélio, eu não estou aqui defendendo nem apregoando, tá? Eu estou defendendo o consenso. Pelo Aurélio, gente, está escrito lá que sodomia é a prática do sexo anal. Porém, se você for no original, aquele texto, ele se refere sodomia aos sodomitas. Então, o que que era a sodomia? Era aquilo que os sodomitas faziam. O que que os sodomitas faziam? Lembra da história que Sodoma e Gomorra foram destruídas? O que que eles faziam? Eles estupravam, eles matavam, eles roubavam, eles eram maus, eles não tinham temor a Deus. Então, ali existe, então fala dessa que esses, né, quem pratica isso não herda o reino dos céus, enfim, tem lá um versículo lá, tô falando questão religiosa, tá? Tem religiosa cristã, né? Porque existem inúmeras religiões. Então existe muita coisa em relação a isso. E aí, só que eu, gente, eu trabalho num Instituto Nacional Câncer, desde 2001. E por um bom tempo eu fiquei na unidade de câncer ginecológico, tá? Que é ali quem não conhece o Rio de Janeiro, é ali perto da rodoviária. Então, deixa eu parar aqui de compartilhar, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, aqui, gente, muitas mulheres lá, vou mostrar aqui para vocês, têm câncer aqui, nesse canal vaginal. Então, esse era um pé de questão lá no HC2, né? Por quê? Porque o cara era apaixonado pela mulher, ele não queria separar, ela também tinha desejo nele, mas ela não tinha mais como fazer sexo vaginal. Então, eles traziam com muito custo essas demandas do sexo anal. E aí a gente vê, e até nos vídeos mesmo, a gente vê muitas questões, né, dessas crenças, dessas vergonhas, dessas questões religiosas, daquilo que pode, aquilo que não pode. Eu falei que eu nunca vou me colocar nessa questão. Se Jesus não falou, eu não sou eu que vou falar. Então, há que se ter cuidados. Ah, por quê? Porque o ânus não foi para ter penetração, né? Então você tem que ter cuidados em relação à questão da higiene. Não é um lugar lubrificado, como a vagina. Aí você pensa, mas a menopausa também não tem lubrificação vaginal, né? A gente não usa lubrificante. Então, esses cuidados você tem que ter. Você não pode enfiar o pênis no ânus e depois vir introduzir na vagina, porque essa mulher ela corre muito risco de ter infecções. Você não pode passar o pênis, não é ideal que você faça sexo anal sem camisinha, porque você tem a uretra ali, enquanto se estiver em contato com fezes, a uretra internamente é um ambiente estéril. Então, existem várias questões, tá? Em relação a isso. Agora, isso tem que ser o quê? Conversado. Isso tem que ser esclarecido. Porque você cria tanta coisa em relação àquilo tudo. Agora, se a mulher não está afim, se ela acha que é errado, que é pecado, e o cara está insistindo, tem que sentar e conversar: olha, eu não vou fazer. Eu não... E a outra pessoa precisa entender. É aquela ética erótica que eu falei anteriormente, tá? Mas como que é o fetiche e a fantasia à luz da neurociência, gente? O que é o fetiche? Gente, fetiche é um tipo específico de fantasia, sabe? Uma preferência, seja pé. Olha, uma vez numa uma dessas conversas, a pessoa me falou que saiu com um camarada, ela conheceu num site de relacionamento, e o fetiche dele, gente, a gente já está caminhando para o final. O fetiche dele era que ela evacuasse, que ela fizesse cocô em cima dele. Só que ela conheceu o cara, isso é real, tá, gente? Não é mentira minha, tá? Não é conversa de livro, não, ou exemplo de livro, não. Só que o cara, ela conheceu e o cara era meio violento. Então ela foi e aí de repente ele tira uma arma e obriga, gente, ela a fazer cocô. Ela falou assim, Iris, não passava nem, vou falar a expressão dela, tá? Não passava nem um peido. E ele queria que eu fizesse cocô e embaixo com aquela arma. E olha, eu não sei como eu consegui fazer. E ele pegava, gente, as fezes, esfregava no corpo e começava a se tocar. E acabou gozando, tá? Porque o fetiche dele era ser mergulhado e banhado em cocô, né? Freud até vai explicar isso, mas aí não é assunto para hoje. Mas são fetiches, gente. São fetiches que a pessoa, à primeira vista, com o famoso Golden Shower, também pode achar que não é. Como tem outras pessoas que gostam de receber xixi no rosto, na boca, sabe? São fetiches que a pessoa tem. A pessoa tem o fetiche de transar com bombeiro, então
bota fantasia, atos simbólicos como ser observado, sabe? Tem um texto aí para quem é da igreja, tem um texto lá em Salomão que a esposa de Salomão, Sulamita, ela ia atrás dele em Cantares de Salomão, tá? Eu sugiro, aliás, que todo mundo que é da igreja que estude profundamente Cantares de Salomão. Estou falando da igreja porque é onde tem as crenças religiosas. E ali mostra ela indo atrás de Salomão e falando: Não, meu amor, vamos nos amar. E ela procurava um lugar, sabe, no meio dos campos. E ela percebeu que tinha alguém observando dele, eles dois. E pela linguagem, né, do texto, que é uma linguagem poética, mas é nítido que ela ficava excitada ao perceber que tinha alguém observando os dois, tá? Então, fetiche, meu amor, existe desde os tempos bíblicos, tá? Então, as fantasias são geral, né? São construções mentais, conscientes ou inconscientes, que vão ativar determinadas áreas do prazer, e eu vou falar sobre essas áreas no cérebro, tá? E elas vão envolver imagens, lembranças, histórias, estímulos sensoriais, entendeu? Até elementos mesmo simbólicos, como aí a questão da submissão, voyeurismo, que é essa coisa de ficar vendo, pés, roupa, voz, sabe? Então, tudo isso está muito relacionado a essa, parece um risco aqui, a essa questão mental e também emocional. Então, o que que a neurociência fala sobre isso, gente? Isso aqui é para você tirar um print agora e você guardar aí com você, quando você tiver dúvida, tu vai lá e procura isso daí, tá? Então, o nosso cérebro, ele funciona com um sistema de recompensa, tá? Um sistema de recompensa cerebral, sabe? Sabe a produção de dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa? Sabe aquele efeito que o chocolate dá quando você está muito estressado e você come, você libera neurotransmissores dopaminérgicos. É o mesmo efeito. Então, o fetiche e a fantasia, elas ativam fortemente um circuito dopaminérgico, que também é responsável pela recompensa, pelo vício e também pela motivação. Então, se o cara se motiva, tá, gente, pela fantasia, quando ele for casar, ele tem que procurar uma mulher, por isso que tem que ser falado antes. Ele tem que procurar uma mulher que tope fantasia. Fez sentido? Não dá para casar no escuro, no sentido. Você está falando que tem que trepar antes de casar? Não, não é isso. Eu tô falando que tem que se conversar. Então, se o cara quer, ele gosta de fantasia, ele gosta do medo de transar no carro, ele sonha com isso, aí ele casa. Mas ele não falou isso para ela. Só que ela foi criada achando que tudo é pecado, que tudo é errado, que ela vai para o inferno se ela transar no carro. E aí isso não foi conversado. E aí chega na hora do casamento, os dois, né? Podem nunca ter tido ou podem ter, isso aí não depende se são vícios ou não são, gente. Mas o cara, ele é motivado, olha só, ele é motivado, ele libera dopamina mediante as fantasias. Ela é motivada a pão com manteiga. A mesma posição todo dia, o arroz com feijão, porque ela é motivada por aquilo que não foge da rotina. Ela funciona bem na rotina. Então, aquilo que foge da rotina não libera dopamina para ela. Libera, ativa a amígdala, o medo. E aí libera neurotransmissores do estresse. E não, olha só, e não da dopamina da recompensa. Então, a fantasia, ela tem essa excitação antecipatória. Então, o cara já sabe que vai ter, ele já vê que ela vai fazer, vai usar uma roupa, vai usar onça, vai usar tigresa, vai usar sei lá o quê, ou vai chamar ele para ir para o carro, para sair de carro, e aí, de repente, ele bota a mão, ela pega a mão dele, bota e vê que ela tá sem calcinha. Isso já é o quê? Uma excitação antecipatória, antecipatória. Ai, antecipatória. Por quê? Porque ele já sabe, pô, ela veio sem calcinha, então a gente vai transar na rua. E isso para ele já vai dando um frisson, ele já vai ficando enrijecido. E o cérebro dele vai liberando dopamina, tá, gente? Deu para entender esse primeiro sistema de recompensa dos fetiches, tá? E da fantasia? Segunda coisa que o nosso cérebro funciona é a memória emocional e condicionamento. Algumas fantasias, elas têm origem lá na infância, ou desde quando você estava na barriga da sua mãe. Então, ou desde a da adolescência. Então, tem uma certa pessoa que eu conheço e que na adolescência ele tinha uma vizinha que lavava a calçada com um shortinho apertadinho, sabe? Aparecendo a polpa da bunda, do bumbum. E aí, gente, a turma da rua ficava doida porque a Dona Maria ia lavar a calçada e a Dona Maria usava. E vocês estão me ouvindo? Deu aqui que a minha conexão tá instável. Bom, vou tocando bar. Então, a Dona Maria
ficou no imaginário daqueles adolescentes a coroa de shortinho. Gente, até hoje, esse cara não pode ver uma pessoa com shortinho parecido porque ele se remete, olha só, àquela excitação que ele tinha quando via Dona Maria com shortinho na adolescência lavando a calçada. E assim é com pé, assim é com roupa, assim é com objeto, tá? Então, a gente chama isso de reforço sináptico. O que que é isso? Quanto mais uma imagem está relacionada ao prazer, mais essa conexão se fortalece. Então, a mulher a esposa desse cara, então ela já sabendo isso, o que que ela faz? Ela compra, ela deveria fazer, né? Comprar um monte de shortinho, igual a Dona Maria. Parece por quê? Porque esse reforço sináptico. Quando ele vê, vamos supor, ela comprou, e aí quando ela sai do banho com o shortinho, é o reforço sináptico. Automaticamente ele se remete a essa memória emocional e aí ele fica excitado, contribui num processo excitatório. Porém, além do sistema límbico, além desse sistema de dopamina, nós temos também o córtex pré-frontal, e que está sempre em contraponto com essa liberdade psíquica. O córtex pré-frontal, gente, é a parte do controle e do julgamento. Só que ele interage com o sistema límbico, que é do prazer e da emoção. Então, é por isso que tantas pessoas se sentem culpadas ou têm conflitos por terem esses fetiches, por terem essas fantasias. E só há um problema nisso. Você não vai para o inferno, você não vai. Só há um problema, que quando você vibra na culpa, você cai na escala de Hawkins. Você cai na escala das emoções, que é de 30 Hz. E se você tem 30 Hz, isso significa que você vai entrar em ressonância com situações, com eventos que vão te causar mais culpa. Você não vai conseguir prosperar, porque isso vai bloquear suas finanças. Você não vai conseguir ir bem no seu relacionamento, porque você está vibrando na culpa. Então, a sua vida vai ficar ali, ó, naquela coisa travada da culpa. Se não há culpa, há liberdade. Se há liberdade, há alegria, há prazer, há amor. Na escala de Hawkins, acima de 350, você está o quê? Na energia, no fluxo da frequência do universo. Então, como eu posso usar a neurociência para lidar com esses fetiches, Iris, em relação... Primeiro, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso entender, a mulher precisa entender que o marido não está apaixonado por uma coroa de shortinho, mas aquilo ali é algo que mexe na memória dele. Então, eu vou usar isso a meu favor. Mas, para isso, eu preciso o quê? Ter o autoconhecimento. Eu preciso entender o que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, que me desperta esse tipo de coisa. Eu preciso entender de onde veio o desejo. Se é uma coisa saudável, se é compulsivo. O único problema, gente, dos feitiços, das fantasias, é quando entra na compulsividade. Mas isso é com tudo. É com a alimentação. Todo excesso, ele esconde uma falta. Então, se você percebe que algum fetiche, alguma fantasia está em excesso, então você precisa parar e pensar: o que está me faltando? Por que eu estou jogando toda a minha energia, toda a falta para esse fetiche, né? E uma outra questão são os fetiches com aquilo que é errado, né? Você não pode ter fetiche em transar com criança, que isso é crime, tá? Diálogo aberto. Então, criar uma segurança para expressar desejos sem ter vergonha. Sem ter vergonha, sabe, de falar quais são os seus desejos e entender de onde eles vieram. Eu atendi um casal, olha que interessante. A mulher, qual é o perfil dessa mulher? Essa mulher, ela tem a energia masculina muito alta. Então, essa mulher, ela é uma CEO, então ela é líder, ela dá as ordens, ela comanda homens, tá? E o marido, ele não tem esse mesmo perfil, né? Estão juntos há muito tempo. E numa das sessões, eles trazem uma questão que é de amarrar. Então ela fala assim: Nossa, eu quero muito ser amarrada, esse é meu sonho. Mas ele já tentou, mas eu tenho uma certa fobia, eu não consigo. Mas me dá prazer, eu fico nesse misto. Eu quero amarrar ele, ele não quer. Então, nas sessões, a gente chegou, né, conversando e através da anamnese, o que acontece? Então, essa mulher que é líder, essa mulher que manda em homens, então, na cama, ela tem um fetiche, uma fantasia de ser dominada. Então, ela domina fora, mas na cama ela tem um fetiche de ser dominada. Esse homem que não é mandatório, ele não quer ser amarrado, porque lá fora ele já se considera
pau mandado. Fez sentido para vocês? Então a gente só consegue entender isso, por isso ela tem nervoso, por isso ele não quer. Então tem que ter essa conversa, tem que ter um diálogo aberto. Olha, eu quero te amarrar, não, não quero te amarrar, não, eu quero, sabe? Mas só que muitas vezes a gente tem vergonha, como a pergunta que eu recebi, que o cara queria que ela sentasse com a Preciosa na cara dele para ele chupar, mas ele tinha vergonha de pedir isso para ela. Então, essa exploração dos feitiços, das fantasias, elas precisam ter consenso. Precisa ser bom para os dois, tá? E experimentar em casal com segurança a fantasia, mas com prazer mútuo. Não pode ser tá bom só para um lado. Eu sempre falo isso nas mentorias, nos cursos, tem que estar bom para os dois. Até assim é em tudo na vida, sabe? Tem que estar bom para ambos os dois. Vai com Deus, meu amor. Então, mindfulness erótico. O que que é o mindfulness? É você trazer, são técnicas que você traz esse estado de presença para o seu corpo. Então, muitas vezes a gente não consegue entender, a gente não conhece o nosso corpo, né? A gente foca nas sensações, mas sem julgamento. Então, essa atenção plena, ela reduz essa culpa e amplia essa satisfação sexual. Quando o prazer não encaixa, sinto que meu marido não gosta quando mexo no Bilal. Será que ele é gay? Aí eu vou ter que, a gente já está aqui encerrando. Eu vou ter que pegar isso aqui. Olha só, gente. Do mesmo jeito que a mulher, a depender do jeito que você toca, não dá prazer, o homem também. Se você pega isso aqui, ó, esfrega, 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 mas se não tiver uma lubrificação, isso aqui vai ter um desgaste, não vai ser prazeroso para ele. Então essa área aqui, ó, ela tem milhares de terminações nervosas, ela precisa ser estimulada aqui, ó. Se você fizer só aqui, você não está dando prazer nenhum para esse homem. Então, essa parte aqui, ó, ela precisa ser tocada, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser lambida, ela precisa ser acariciada, para que você comece, então, a ativar essas terminações nervosas. Então, existem duas situações aqui que eu queria compartilhar com vocês. Então, o toque, gente, nem sempre ele pode estar sendo prazeroso, né? Então, isso não, e o fato de não te dar uma dor, um desconforto, faz com que ele não fale, mas ele também não tem coragem de dizer para você que não gosta do seu toque, que você não está sabendo tocar adequadamente, que você não está fazendo um sexo oral que dê prazer. Então, ele diz assim: ah, não, me dá nervoso, não quero. Então, não é que ele seja gay. Uma outra coisa é que não gostar de um estímulo, né, específico não significa nada de cunho sexual, de opção sexual, tá? Então pode ser sensibilidade, pode ser trauma, pode ser vergonha, pode até ser uma disfunção sexual. Aí eu faço até essa pergunta: você sabe mexer? Então é importante usar esse diálogo erótico e o mapa do corpo para redescobrir esses prazeres. E lá na apostila eu dou o passo a passo do diálogo erótico e do mapa do corpo do prazer. Como fazer, como você buscar, tem todo o mapeamento, quais são as partes, qual é a técnica, a ferramenta, tá lá na apostila que eu vou liberar para vocês no grupo, tá? E assim como o diálogo erótico também. Então, concluindo, gente, esse aqui, olha, é o cenário de muitos relacionamentos. Só que você precisa entender que isso não é o normal. Você não foi feita para viver essa situação. Você não foi feita para viver uma vida 24 horas de conflito, porque isso vai adoecer você. Essa aqui, né? Essa é uma situação de interação, sim. Mas só que muitas vezes, quando a gente foca somente nas distrações, no filme, no celular é uma coisa que você não tem que levar para o quarto, me desculpe, mas não tem que levar. Na hora que você está com a tua mulher, com o teu marido, não é hora de você ficar no seu celular. Então, vai dormir, vai para o quarto, deixa o celular carregando fora, mas eu preciso dele para despertar. Então, deixa longe, deixa no silencioso. Então, porque esse momento aqui, ele precisa ser um momento de intimidade entre vocês. Sexo, gente, cama é isso aqui, é alegria, é prazer. Não tem que ser penoso, não tem que ser pesado, não tem que ser, sabe? Mas tem que ser leve. E você só consegue isso através de tudo aquilo que a gente falou, daquele passo a passo. Para que você chegue a essa idade, gente, você pode até estar com o Bilal mole. Você pode até não ter, mas você tem conexão. Olha aí os pés, para quem gosta de pés. Você tem que ter conexão, você tem que ter intimidade, você tem que ter o toque, sabe? Então, o toque, gente, é desde o pé, da mão, com a boca. Não significa simplesmente uma ereção para que você tenha esse prazer, para que a gente possa envelhecer com saúde, sabe? O sexo, o orgasmo faz parte de um envelhecimento saudável, com prazer.
porque, afinal de contas, como é o meu jargão, quem está com orgasmo em dia não quer guerra com ninguém. Então, gente, esse é o material que eu queria trazer para vocês, para que a gente abordasse aquelas perguntas. Estou aberta, quem quiser fazer pergunta, alguns fizeram aí ao longo da. Se vocês quiserem fazer pergunta, quiserem abrir o microfone, ou quiser fazer no chat, alguma dúvida, alguma pergunta, algum depoimento, alguma participação, vocês fiquem à vontade. Porque senão, são 9h20. Ainda bem que eu não passei muito, né? Eu preparei para ser uma horinha, sabe? Para não passar disso. Mas eu acabo passando. Meus queridos, então, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que isso tenha feito sentido, que a cada dia você se redescubra, sabe, nesse universo do prazer, que você não minimize, sabe, não desvalorize essa questão do orgasmo, o quanto é importante, né, para o nosso desenvolvimento, para a nossa mente, para as nossas emoções e para o nosso corpo físico, a gente ter prazer e ter um relacionamento com intimidade. Então, nada de silêncio, nada de crenças, sabe, e tabus, mas sim muito diálogo, muita conversa, muita interação, muito toque, muito conhecimento nesse processo. E se você não tem ninguém e acha que você não precisa de ninguém, Iris, eu não preciso, realmente você não precisa, né? Você não precisa. Mas ter alguém, gente, é muito bom. Isso é bíblico também, tá? Eu tô falando aqui algumas coisas bíblicas, porque eu recebi muitas questões de pessoas religiosas. Então, isso é bíblico também. Mas é ter relacionamento bom, saudável. E a ciência já mostrou isso. A pesquisa de Harvard, que é a maior pesquisa, que para você ter longevidade e saúde, você precisa ter relacionamentos saudáveis. Então, se você não tem ninguém, se você tem horror, aversão a homem ou aversão a mulher, comece a se conhecer, a se perguntar de onde vem essa crença. Por que que eu tenho essa imagem? Foram coisas que eu vivi? As pessoas são diferentes, gente. As pessoas mudam. Eu vivi um casamento durante anos, durante 11 anos, e hoje eu vivo um outro casamento totalmente diferente. Mas por que que eu sei disso? Porque eu já estive aí. Quando eu me separei, eu falava exatamente isso. Deus me livre, não quero saber de homem mais, não quero mais. Eu falo que o Edu quebrou a banca, né? Porque eu não queria nada e ele chegou e quebrou a banca. A gente já tá aí, vamos fazer 12 anos juntos. Então, meu amor, eu convido a você a viver essa plenitude, sabe? Para que você tenha realmente saúde física, mental, emocional e também espiritual. Tá certo? Olha, um beijo. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui até o final. Eu vou estar disponibilizando todo esse material e a gravação lá no grupo, tá? Podem enviar. Quanto mais pessoas, gente, tiverem acesso, né, a essas realidades, a esse conhecimento, mais pessoas a gente vai estar ajudando nesse processo, tá certo? Beijos, boa noite.